Hotep? Hotep? Bem, qual é que ele é? Qual é? Davi? Hoje eu não vou falar muito, não vou roubar muito do vosso tempo, por duas razões. Porque acredito que vocês precisam também de ir para casa mais cedo, muito provavelmente hoje é sábado, mas também porque tenho um outro compromisso social ligado com uma rádio daqui a umas 2 horas. Já tinha esse compromisso há mais de um mês marcado. Em princípio, o irmão Isidro, quando nos chamou para fazer algumas breves alocuções sobre o tema que é tratado hoje, eu pensei em preparar alguma coisa para nós, mas vou ser incisivo, vou ser breve, vou ser muito técnico, visto que os mais velhos que me deram a permissão para falar, embora eu não pedi, mas me senti já com a permissão deles mesmos, do nosso Moene, que os portugueses começaram a chamar de soba. Esse termo não existe nas nossas línguas, é Moene. O mais velho que tenho muito respeito Toné, que me inspirou muito também na minha meninice. Cresci a ver a nossa rainha Cambando e o nosso grande mestre, que vai nos brindar daqui a pouco também com uma grande maravilha. Aqui peço perdão por não ter manter o nome na minha memória, às vezes estou em branco, mas os meus respeitos já Rastafari. Muito bem. Hoje nós vamos falar, por favor, produção, daquilo que nós chamamos de máscara. O que é isso, máscara? Será que existem máscaras em África? Não. Não existem máscaras em África. Não se chama máscara. Nós temos o hábito de estudar nós mesmos, com os óculos do outro, a antropologia enquanto ciência, não é? E há quem diga que a antropologia não é ciência. A antropologia é observação. E em parte, enquanto professor de antropologia, eu concordo com isso. Sobretudo quando se faz a antropologia numa perspectiva racista. E a antropologia enquanto ciência, criada pelos gregos, porque foram os gregos que criaram a antropologia, e a antropologia tem um discurso próprio que começa desde a antiguidade clássica. E o discurso é civilizado ou grego e pagão, não é? Ou civilizado ou grego e gentio. Os gregos, depois de terem aprendido tudo conosco, no Kemet, na Núbia, eles passaram a se considerar os mais evoluídos do mundo e foram eles que primeiro criaram a ciência, a chamada ciência da antropologia enquanto pseudociência. Depois esse discurso na Idade Média, com o Islão, com o cristianismo e com o judaísmo, vai ganhar outro sentido, mas sempre numa perspectiva racial. Cristão e pagão, muslim ou fiel e kafir. Kafir quem é? É o pagão, e judeu e gentio. E a Bíblia Sagrada, por exemplo, fala de quem? Fala-nos dos gentios. No caso, nós somos gentios. Por isso é que fomos chamados também de indígenas, que é uma outra linguagem antropológica. Depois, no período de sistematização científica europeia, e embora uns dizem que não havia ciência, porque a ciência não estava sistematizada, mas não cabe na minha cabeça como alguém construir pirâmides, como alguém, por exemplo, consegue fazer um aquiche como este, e não é civilizado. Isso não me cabe na minha cabeça, não é? Mas no período de sistematização científica, eles começaram a chamar de quê? Civilizados e primitivos, sobretudo com o livro de Leslie White, quando escreve Primitive Culture, ou cultura primitiva. Depois vem o Bronislaw Kaspar Malinowski e retira da chamada antropologia, porque eles bebem da teoria do evolucionismo, e retira do evolucionismo o funcionalismo, mas o funcionalismo ele é mais duro conosco,
Porque os funcionalistas dizem que não se pode estudar a história para se compreender a cultura. É contraditório, é anticientífico e não é possível fazer isso para quem realmente faz antropologia sem complacência. Daí que, mais uma vez, para aqueles detratores do Cheikh Anta Diop recriou mais uma pseudociência que era dos europeus, quando escreve civilização ou barbárie, ou barbarie, ou a barbárie, mito ou realidade, antropologia sem complacência. Cheikh Anta Diop reinaugura a antropologia, porque ele quebra todos esses padrões do chamado racismo científico, que vem com o funcionalismo, o hiperdiffusionismo, com o determinismo geográfico, que deu lugar, por exemplo, depois do difusionismo, que é hoje a base mãe da teoria da NATO. A NATO se baseia numa teoria antropológica, ou seja, as grandes potências como os Estados Unidos da América, Inglaterra, França e etc., que estão todas alocadas à NATO, vêm e surgem das chamadas escolas antropológicas, sobretudo difusionismo com Ratzel. Mas tudo isso fala de quê? Tudo isso fala do primitivismo, de que nós somos culturas primitivas. Mas eu vou vos explicar como nós não somos culturas primitivas e somos culturas ultra avançadas. É o seguinte, quando nós estamos a falar dos Akishi e não de máscara, há uma diferenciação. Por quê que há uma diferenciação? Primeiro é que o Akishi, Nkishi, Mukishi, Dikishi, que é a mesma coisa, e os povos são os mesmos aqui em África, sobretudo em Angola, não existe separação, não existe uma fronteira tribal como tal. É só vocês verem a língua, e a língua é um museu, costuma a dizer-nos, e isso na perspectiva do professor Diop, não é muito minha perspectiva, mas já pensei assim, antes deles pensarem assim, ou antes deles pensarem assim não, antes de eu saber que eles também pensavam assim. Assim é que está correto e assim é que está legítimo. Já pensava assim, de que a língua é o museu do povo, e tudo que tem nome é porque existe. Se tem nome uma coisa, ele existe. Mas a língua vem da visão de que cada povo tem. Se vocês verem o seguinte, hoje uma coisa muito questionável, os europeus dizem que nós violamos os direitos humanos em África. Dizem isso todos os dias. É verdade, às vezes o governo prende alguém aqui, depois prende outro acolá, depois não deixa os jovens se manifestarem, depois não há água nos hospitais e etc. É verdade, tem havido muito desrespeito dos direitos humanos. Mas quem começa a desrespeitar os direitos humanos? Será que somos nós que começamos a desrespeitar os direitos humanos? Se quiserem fazer um estudo profundo, vocês vão conseguir ver que não. Primeiro, quando eu tenho alguma coisa, eu não preciso legitimar juridicamente essa coisa, porque ela existe, ela é facto. Os factos jurídicos são primeiramente factos sociais. E por serem factos sociais, são factos antropológicos, reconhecidos pela comunidade. Logo, eu não preciso criar uma declaração universal dos direitos humanos, porque aqui sempre houve direitos humanos. Quem veio trazer essa confusão aqui foram os europeus que querem uma prova histórica. Vou-vos dar: Guerra dos 50 anos, Guerra dos 100 anos, a instituição do cristianismo na Europa. Quem ler o livro de Duane Chandler vai conseguir ver, e não só em outras matérias, vai conseguir ver que só para cimentar o cristianismo na Europa morreram 8 milhões de pessoas. 8 milhões de europeus. Os europeus mataram-se entre eles para impor o cristianismo. Querem ver uma prova de que não existia direitos humanos? Revolução Francesa. Onde é que vocês já viram uma revolução a guilhotinadas na África pré-colonial? Não existia, porque existiam direitos humanos a serem respeitados. E prova de que eles não respeitavam direitos humanos? Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E é isso que vai fazer. E por que eles não respeitam os direitos humanos? Porque eles não têm a concepção de que é um ser. Sabem o que significa a palavra pessoa?
A palavra pessoa vem do latim, sabe o que significa? Máscara de teatro. Se eu tenho uma máscara de teatro e você é máscara de teatro, então você não vale nada, você é menos do que uma coisa. Você é uma máscara de teatro, você é persona. Depois eles disseram, não, já não é direito da pessoa, agora é direito do ser humano. Ser, tudo é ser. A árvore é um ser, o cão é um ser. Humano, humano dignifica o que nós temos dentro de nós? Não. Se vocês irem para o grego e para o latino, o humano quer dizer, vem de quê? Vem de coisa. Humanos. Depois eles disseram, não, agora é direito do indivíduo. Quem é indivíduo? Então eles não têm uma concepção espiritual, metafísica do ser. Aqui nós chamamos mundo. Primeira questão é que aqui nós chamamos mundo. E mundo, traduzido para o português, não é pessoa. Muita atenção. É a cabeça, é o ori, é o carro. E depois você vai mais longe com isso. Como é que está constituído o ser? Que nós hoje vamos usar a música deles, que é a língua deles, que nós estamos sempre a recriar e a vibrar nela. Como é que nós víamos o ser humano? Se vocês forem para o Quêbec, vão ver isso no Quêbec, vão ver isso entre os Adjafon do Benin, vão ver isso entre os Zulu, na África do Sul, vão ver isso entre os Congo, Angola, aqui em Angola. O ser é constituído de 7 partes. Por isso é que aqui não havia cadeias. Como é que vai haver cadeia se eu tenho um ori dentro de mim? Se eu tenho um Sheut dentro de mim? E o Sheut é a parte divina. Como é que eu vou prender Deus? Você não pode pôr Deus na cadeia. Você não pode ter um sistema que decreta a morte com pena de morte. Não é possível, porque você não pode matar Deus. Ele é um ente sagrado. Daí que aqui não existia escravatura. Nunca existiu. Eu não posso escravizar o mundo. Porque no mundo, aonde Nzambi se manifesta aqui em cima da minha cabeça, por isso é que se faz o bori. E esse mundo se manifesta por causa do Akishi ou do Nkisi. Esse Nkisi é o que, na linguagem deles, um dos que se aproximou um bocado mais do nosso sistema de visão do mundo, eles chamaram de arquétipo. O que é um arquétipo? O arquétipo, na verdade, é uma ideia força. O arquétipo, na verdade, é uma egrégora cosmológica. E nós vamos encontrar esses arquétipos que vão se manifestar como os Akishi. Quem são os Akishi? Quem são os Nkisi? São as forças intermediárias que, depois de Nzambi projetar o universo, se manifestaram antes da nossa ancestralidade. E nós, ao concebermos essa força, ao vermos essa força, tivemos que limitar essa força, essa energia que é bruta no plano astral, no plano espiritual. Porque nós temos 3 planos de existência. Nós temos um plano físico. Ah, não, o professor já vai entrar no esoterismo dele, ele é muito esotérico. Não é possível fazer ciência sem espiritualidade. Quem fez isso, quem começou a fazer isso são os europeus que separam o espírito do corpo. Nós nunca separamos o espírito do corpo. Eu agora, se falar agora com o Papá Soba que tem um problema, ele vai me curar automaticamente, no espírito, na mente e no corpo. Ele não vai me dizer, olha, vai ainda no hospital, depois vai na psiquiatria, depois vem aqui e vou levar para ti. Não. O mais velho não vai fazer isso, é mentira. Não é? Você chega lá e ele vai dizer, olha, você desrespeitou o teu pai, tem que lhe pedir desculpa, o teu pai está tirando uma praga. Mas pronto, eu vou fazer uma coisa aqui, vou te dar um banho, esse vento vai sair, mas vai pedir desculpa no teu pai. Mas você apanhou uma inflamação no pé, né? Sim, vem para te meter lá uma raiz no pé. Automaticamente ele está te tratar de forma trina. Então, onde é que estão os Akishi? Onde é que estão os Nkisi? Os Minkisi?
Eles estão no plano espiritual, num plano mais elevado que nós. Os nossos artistas, que na verdade também eram sacerdotes, ao trazerem esses linguices para a manifestação, eles tinham códigos de o fazer, eles não faziam à toa. Primeiro, nem todo escultor, nem todo artista fazia ou fabricava, entre aspas, um aquíce. Não eram todos, eram os iniciados. Por isso é que, por exemplo, na chamada arte Lunda Chokwe, do povo Lunda, nós vamos encontrar dois tipos de escultura: a escultura Hamba e a escultura Papônia. A escultura Hamba é a escultura sagrada, que nem todo mundo faz. O indivíduo, por exemplo, para fazer tem que ir na mata, ficar lá uns dias, não pode ter relações sexuais, não podes comer isso, não podes comer aquilo. Tens que ficar reservado para quê? Para que a tua força espiritual se combine com a força cósmica, que você não entende, que você não divisa. Porque você, enquanto ser limitante, que nós estamos limitados, mas ao mesmo tempo temos força, temos portas para nos exprimir de forma ilimitada. Nzambi criou esse mistério, fez esse mistério. Só ele é que sabe, ninguém sabe. Há coisas que Nzambi não vai revelar, só se ele quiser. Nzambi é uma força consciente, é uma força ativa. Então você, enquanto indivíduo que faz essa escultura, que normalmente quem fazia essa escultura era um ganga. Por isso é que nós, no Império do Congo, tínhamos um Nzimbunsiku. Esse Nzimbunsiku foi a primeira coisa, o primeiro lugar que os padres jesuítas e franciscanos destruíram. O que era um Nzimbunsiku? Um Nzimbunsiku era o lugar onde estavam todas estas chamadas, entre aspas, máscaras e todas as esculturas. Eles queimaram esse lugar porque... E hoje vocês vão para uma exposição, não é? Nós temos vários artistas famosos, nós respeitamos. Quando é que, por exemplo, os europeus começaram a fazer exposições em salões reservados só para isso? Eu sou professor de História da Arte há 15 anos. Sabem quando é que os europeus começaram a fazer isso? Depois da chamada Revolução Francesa com o Iluminismo. Porque a arte era um bem de luxo na Europa, que não era um bem para o povo. Enquanto que aqui em África, você se ver uma máscara como essa, nunca é assinada, nunca tem nome, porque ela é propriedade dos ancestrais e automaticamente é propriedade do povo. É propriedade da comunidade. Então, mas esses seres aqui têm força, têm energia, que eu daqui a pouco vou explicar algumas dessas vou parar na minha introdução para entrar incisivamente, não é? Esses seres, esses objetos, têm força própria que precisam ser cuidados. Quem cuidava esses objetos? Era de facto o chamado nganga. Havia um nganga que as cuidava, que as alimentava, porque você, quando vai manusear um objeto como esse, você tem que alimentar esse objeto, porque ele é a cabeça. Veja que o africano aqui não está a fazer o corpo todo, ele está a fazer só a cabeça, que o iniciado vai usar. E por que o iniciado vai usar esta contraparte na sua cabeça? E por que ele não aparece? Por que ele está por detrás da máscara? Porque depois já não é ele mesmo, é essa força que toma o corpo dele de forma temporária. Daí que nós sempre fomos chamados, atualmente, se existe essa expressão de animistas, porque eles não entenderam quase nada. E essa questão dos aquis começa desde o Kemet, desde o Antigo Egito. Você vai encontrar, por exemplo, um aquíce que lá chamam Néter, que é Anupo, ou Anubis, a máscara de Anupo, que o sacerdote médico usava quando estava a mumificar o corpo. Você vai encontrar, por exemplo, o aquíce ou o néter de Sekhmet, e etc, e etc. Então, o que vai acontecer com estes seres aqui? Com o guardião? O guardião vai pôr essas máscaras ou esses aquíces num determinado lugar, e neste lugar ele vai ter o direito de veneração, que venera o quê? Venera as nossas ideias forças. Quando os colonos portugueses chegaram lá com o cristianismo, a primeira coisa que fizeram é queimar um Nzimbunsiku, meteram fogo naquilo que na história, nós historiadores conhecemos por queima da casa dos ídolos.
Já viram, ele já chamou o quê? Ídolos. Mas o que tem lá na igreja dele não é ídolos. É a imagem do São João Batista, do São Martins da Onde, e etc. Mas para nós é ídolos. E foi isso que fez com que a grande Zimbupum, a mamã, Mãe Polo, ou a rainha Polo, fosse enterrada viva pelo seu filho, porque ela não admitiu que os Zimbuncico fossem destruídos. E toda a comunidade, em todas as aldeias, havia um Zimbuncico, todas tinham seu Zimbuncico, todas, eles queimaram tudo. Daí é que no Império do Congo, depois dali se proibiu com a entrada do cristianismo, já não podia-se mais fazer máscaras, tinha que se esculpir cruzes. Foram obrigados a esculpir cruzes, já não podiam esculpir essas coisas. E por que se esculpe em madeira e não em pedra? Porque elas têm tempo de vida, depois de um tempo ela tem que desaparecer para dar origem a outras, sobretudo quando o portador dela desencarna, ou aquilo que nós chamamos de morte. Quando o portador de um quice, de uma máscara desencarna, ele ou transmite ao seu descendente, que ele escolher, que tiver iniciado também, mas normalmente ela era queimada, ou era destruída, ou enterrada com ele, e se fazia uma outra exatamente igual, para que continuasse aquela força. É isso que na Nigéria é chamado também de o culto dos orixá. O culto dos orixá não é diferente do culto dos Akishi ou dos Nkishi. Tendo em conta que fiz uma pequena introdução sobre o assunto e não vou me alongar mais, eu vou explicar um bocadinho deste Akishi que está aqui, Mwanapó. Mwanapó representa o poder do sagrado feminino. O poder em África sempre esteve na mão das mulheres. Os homens simplesmente foram executores. Só existem 2 países em África, 2 entidades, nações em África, que o poder é masculino. É sui generis, é o Burundi e o Ruanda. Só esses 2. O resto da África toda, o poder se transmite por via matrilinear, exceto o Ruanda e o Burundi. Mas mesmo no Burundi e no Ruanda, embora o poder é fálico, é masculino, é o sagrado masculino, o pai não transmite o poder de pai para filho, mas sim de pai para filha. E a filha volta a transmitir para o seu filho. E nós temos Akishi femininos e Akishi masculinos. O que, por exemplo, na cultura Yoruba chama-se orixá funfun, ou os orixá brancos, não é? E os orixás vermelhos. O que nós chamamos na arte, na filosofia Lunda Choco, de Akishi Pemba e Akishi Mukundu. O Mukundu é o quê? O Mukundu é o sangue vermelho da menstruação feminina, que tem muita força. A Pemba é o quê? A Pemba é o espermatozoide que fecunda, por isso é que o Sar é branco. Você, se não compreender o Egito Antigo, você não vai compreender a África. Se não compreender a África, não vai compreender o Egito Antigo. O povo é o mesmo. Isso é discutível, pastor. Isso é discutível, mais velho. Obrigado. A questão mas por uma questão de autoridade, vou ficar só com os Lunda. Ok? Se vocês verem, estes aqui, eles têm significado. Toda obra de arte tem em si um triângulo para a sua classificação e estudo. Toda obra de arte tem um tema, que é o assunto. Depois do tema, tem a expressão e a forma. Toda obra de arte tem um significado. O significado da obra de arte varia de cultura para cultura e de povo para povo.
Nós não podemos, por exemplo, como nossos irmãos europeus vieram fazer aqui, dizer, olha, isso é arte primitiva. Não existe, até porque a África nunca foi primitiva. Nós já começamos a escrever na Idade da Pedra. Para alguém que estuda arte, como nós estudamos arte há mais de 15 anos, e exercemos a arte também, nós conseguimos ver lá nas cavernas obras de arte extraordinárias escritas. E isso na mais alta Idade da Pedra. Eles não entenderam porque não foram eles que fizeram aquilo, eles não sabem aquela escrita. Mas se você viajar agora para o Mali, entre os Dogon, até hoje continuam a pintar nas cavernas. E eles diziam assim, eles pintavam nas cavernas porque viviam nas cavernas. Não é possível viver nas cavernas, faz muito calor de dia e à noite faz muito frio. E se vivessem nas cavernas, eles teriam que se aquecer, e se aquecendo, o fumo ia escurecer todas aquelas obras de arte. Então é uma mentira científica que é uma verdade ideológica. E querem uma prova disso? É simples. Os nossos antepassados foram deixando códigos de linguagem de como nós vivemos pela escrita. Você, se observar aqui os nossos mais velhos da forma como estão vestidos, cada um deles está a levar um alfabeto, uma escrita. O que o Moenepós colocou no peito é uma escrita, é um alfabeto. Os 3 mais velhos, 4 mais velhos, até lá ao fundo, colocaram alguma coisa na cabeça. Estavam a proteger o quê? O Ori, o mundo, o Akishi. Porque o mais velho comece a tirar o chapéu e fizer isso aqui, nós vamos saltar. Nunca viram que normalmente o mais velho, quando fica chateado, ele tira o chapéu e atira no chão? Por quê? Inconscientemente, às vezes, sem ele saber, ele desperta todo o seu Ori, porque na cabeça desse mais velho tem muito poder, ele já viu muita coisa. Então ele esconde. Primeiro, para proteger a própria sabedoria dele, porque o Mestre Jesus tinha razão, a sabedoria não se dá aos porcos. Ok? E segundo, para ele proteger toda a sua energia, sobretudo, ele tem que proteger quem? As crianças, os bebês. Vocês nunca viram que um mais velho chega numa casa e não segura o bebê? Porque ele tem muita energia. E o mundo do bebê ainda não está completamente desenvolvido. O mundo de uma criança, para estar completamente desenvolvido, ele tem que viver até 7 anos. Vamos diretamente aqui para o Akishi Manapó. Manapó é o poder do sagrado feminino. E o sagrado feminino sempre imperou em África, como dizia. Sabem como destruíram o Império do Congo? 3 vezes. Porque o Império do Congo começava desde o Gabão até na fronteira com a Namíbia. Império, a nossa maneira. E para ver o Império tem que haver 4 poderes totêmicos. O poder do leopardo. E sabem aqui em Angola quem representa os leopardos também? Os Angola. A força do leopardo, os Congo. Por isso, Ndongo, Congo, mesma coisa. Força do leopardo. A força do falcão ou da águia. A força do ngando ou crocodilo. E um outro poder que não vou revelar aqui. Fica como matéria para irem estudar. Sobretudo os mais jovens. Esses quando estão juntos, os 4 conseguem formar império, mas não é império na perspectiva eurocêntrica, porque a nossa forma de organizar o Estado é diferente. Então, os europeus viram, depois de destruírem o Kemet e a resistência, porque depois do Kemet houve muita resistência na Núbia, e é por isso que as guerras não acabam lá na Núbia, e eles conseguiram separar a Núbia em 2. É um projeto antigo. A guerra não acabou contra nós. Cuidado com os tratados internacionais, é uma mentira esses tratados internacionais. Sabe por que é uma mentira? Vou vos dar uma prova. Até hoje, Estados Unidos, União Soviética, Rússia, ex-União Soviética, Inglaterra e França investem sempre no armamento. Por quê? Quem quer paz não investe no armamento. E a doutrina da NATO é: a forma de eu me preparar para a paz é eu me preparar para a guerra. A doutrina da NATO é: para eu me defender eu tenho que te atacar. Por que eles se armam? Eles se armam porque não se gostam. Os europeus nunca se gostaram, mas tiveram que ficar em equivalência para poderem sobreviver
por causa da maior potência do mundo, a impotência que é a África. Mas vou vos dizer uma coisa, o dia que os africanos todos acordarem e dizerem não queremos mais esse tipo de economia, não queremos mais esse tipo de governo, não queremos mais tudo isso, vamos pôr bombas aqui, vamos atacar. Por isso é que mais vezes que o filho Benga diz assim, jovens africanos têm que fazer África. E uma das formas de fazer África é nós termos defesa a sério, ciência a sério, religiões nossas a sério, porque eles só estão a nos observar. Eles corromperam, continuam nos corrompendo por meio da via feminina. E eles fizeram isso no Império do Congo, conforme dizia, e eu só vou vos contar parte dessa história. Quando Sarvonian de Brazza, um explorador, chegou ao teu reino de Makoko, que era uma parte do Império do Congo, depois do Congo estar já dividido, conflitos entre nós, não é? Devido às traições que houve aqui e também a ambição de outros. O Sarvonian de Brazza chega até no Império de Makoko, não sabia falar e foi com europeus e com africanos do Senegal, que eles começaram de cima, a baixar para aqui. E ele veio com o objetivo de partir do Império do Congo naquele lado do Congo Mfwa. Congo Mfwa, que eles chamam de Congo Brazzaville. Não é Brazzaville, Brazzaville é o nome do explorador. É Mfwa, Congo Mfwa. Ele chegou lá no reino de Makoko, não sabia falar monocutuba, não sabia falar lingala, não sabia falar nenhuma daquelas línguas. E os senegaleses só sabiam falar Lamin e o Wolof. Mas ele lá chegou, na nossa hospitalidade lhe recebemos, temos comida, água, e ele foi para lá tentar persuadir ao Mani que lhe desse terras. O Mani disse, não, você está vindo de fora. Mas antes disso ele já tinha sido corrido pelos Mboshi, porque eles vinham pelo rio, e ele foi corrido no rio pelo poder do crocodilo, os que protegiam, os que protegem as águas até hoje. Em África, ainda existe esse poder. Ele foi corrido, então ele teve que vir por terra, teve que dar a volta. Ao chegar lá, passou a noite. Acontece que a nossa organização do poder é que o rei, o homem, é apenas executor. Quem tem o poder é a rainha. Mas quem tem que gerar esse poder no homem é a mulher. Então, nós tínhamos um costume que era de ter virgens sagradas. Essas virgens sagradas, que em algumas ordens europeias chamam columba, que acendem o fogo sagrado. Os gregos depois foram buscar isso. Por isso é que existia também no Kemet o culto das Amenírides. Ela acendia o fogo do rei. O rei não pode ter contato, por exemplo, com uma mulher quando está no período de menstruação. Meu avô foi caçador, meu avô foi mucombo. Meu avô teve 11 mulheres. 11 mulheres por quê? Não é porque era garanhão, não. Porque ele tinha que cuidar da força dele masculina sagrada, porque mesmo eu na minha casa não como a comida quando a minha mulher está em menstruação. Não pode, porque ali o mucundo, as forças telúricas da mulher estão desproporcionais, eu posso ser destruído. É uma questão de preservação. Então o jovem era alimentado, o rei era alimentado por essas virgens sagradas, mas essas virgens sagradas tinham o dever de fazer com que o fogo do rei não apagasse. Porque o fogo do rei não pode apagar. Todos os dias, daquelas 7 virgens que eram escolhidas para cuidar do rei, elas iam e reacendiam o fogo do rei não pode apagar. O fogo do rei só apaga quando ele extinguiu também a sua vida. Quando vir um novo moene, vão escolher novas sacerdotisas. Sabe o que o Sarvonian de Brazza fez de noite? Ele pegou na Virgem Sagrada Principal, que tinha aí por volta de 16, 17 anos, e ele violou a força, manteve relações sexuais com a força para destruir o poder do reino de Makoko, porque a força do poder do reino de Makoko estava com aquela moça. Tal como os Nkosa também perderam o poder assim na África do Sul pelos ingleses. A Virgem Sagrada foi violada. Todos os exploradores aqui, que vieram aqui para a África, violaram as mulheres, todos eles. E para vos dizer que nenhum era sagrado, nenhum era casado. Por isso é que o nosso poder estava aí na Manacô. Se vocês verem essa quiche e a imagem de Jesus Cristo são iguais. Desde a imagem de Jesus Cristo em casa e essa
é diretamente proporcional. Só que Jesus Cristo é homem e o poder sagrado na Europa é masculino. Em África é feminino. Vou vos explicar porquê. Primeiro, a máscara em si. Alô? A máscara em si, se vocês notarem, ela é feita de forma piramidal. De forma piramidal. A primeira característica que você vê é que ela tem uma linha no centro. Se vocês conseguirem ver, ela tem uma linha no centro. Se você olhar desta linha do centro para a direita, para vocês provavelmente à esquerda, você vai ver uma face. Se você olhar desta linha para outra, você vai ver outra face. Se você juntar as duas faces, você vai ter 3 faces, que são as 3 fases da mulher: fecundação, menstruação e infertilidade. Primeira questão. Depois você vai ver que ela está com os olhos fechados. Ela fechou os olhos, mas tem aí em cima um símbolo que nós chamamos de Ntangu ou Ntangua, que quer dizer sol. Quer dizer que ela tem a glândula pineal desperta, ela tem a terceira visão, aquilo que chamam de terceira visão aberta. Depois você vê uma linha que é feita por um fio, que parece uma meia-lua, que representa o cálice sagrado, a semente, o cálice que recebe a semente sagrada do homem, porque o homem vem com a força solar. E ali no Ntangua você encontra uma cruz de 4 pontos, é o sol que circula nas 4 direções, certo? Quer dizer que esse sol representa o que? Representa a iluminação. Ela é iluminada, atingiu a iluminação e ela está com a boca semi-aberta e os dentes semi-cerrados. O que quer dizer que a sua força serpentina, que começa pela coluna vertebral, ascendeu até o cérebro, daí que ela tem os cabelos espalhados, ela se tornou o próprio sol, a própria iluminação. Se você pegar na imagem de Jesus Cristo, você vai encontrar quase a mesma coisa, só que você vai encontrar o sol lá atrás de Jesus Cristo, porque ele tem um halo. Aqui o sol está à frente. Nós estamos a falar da simbólica da arte. É assim que os nossos representavam o sol. A outra máscara, por favor. Aqui nós temos o Sihongo. O Sihongo tem quase o mesmo princípio, só que o Sihongo é uma máscara, é um aquise masculino. E quando vocês veem um aquise com os olhos abertos, quer dizer que ele é bravo, ele mata, ele é justiceiro. Quando você vê um aquise com os olhos fechados, quer dizer que ele está em paz, tem autodomínio, é funfum, é branco, é pacífico. O Sihongo é um inventor de quê? É um dos inventores e criadores da Mukanda. E vocês me encontram aqui com 2 círculos nas orelhas. Os 2 brincos são colocados ao acaso? Não. Representam o quê? A dupla continuidade entre o plano espiritual e o plano material. Se você juntar esses 2 círculos, você vai encontrar o infinito. O mais infinito e o menos infinito. Pode passar, vamos correr. Me interessa falar muito desse aqui. Não é nosso, é do Mali, um dos povos mais antigos do mundo e chamados e conhecidos como povos mais misteriosos. Aqui você encontra a máscara ou o aquisi Kanagá. Eles chamam Kanagá. Kanagá, ele vai venerar Sigitolo. Sigitolo é o quê? Sigitolo é a estrela Sirius. E, por exemplo, nós aqui no Império do Congo chamávamos da estrela Sirius de Akongo. Todos os povos de África dizem que vem do planeta Kakongo, do planeta Sirius. O sol que nós adorávamos, a própria palavra Angola, te remete ao quê? Te remete à própria adoração do sol. Porque nas línguas Congo, Angola, Níger, Congo, Angola, o som R não existe. É substituído pelo L. Quando você estiver a falar, por exemplo, de Angola, você podia pronunciar Ngorá. Ngorá. E vocês sabem que uma das capitais mais antigas
para quem talvez não saiba, uma das capitais mais antigas da Núbia, aí onde saíam os reis para ir governar no Egito, chamava-se Ndongola. E nós somos Xangala ou Xongola, e não Bantu, como eles dizem. Isso foi bem explicado pelo professor Príncipe de Kakwá Nyamonambela. Esse nome Bantu foi criado pelos colonizadores sul-africanos. Nós somos Xangala ou Ndongola, ou Xangala. E, se vocês verem, existia um lugar onde nós estávamos concentrados que se chamou Xangala, que eles traduziram mais tarde por Sahara, deserto do Saara. Nós povoamos essa África há muito tempo. Daí é essa conexão que o professor Cheikh Anta Diop chama a atenção em fazer os eixos de aproximação entre o Kemet e o Zimbábue, o Kemet e Angola e etc. Mas vou para o Akishi Kanagá. Kanagá tem a forma de dois braços invertidos. Dois Ks, no Kemet chamava K, mas aqui Kanagá também está a falar de quê? Está a falar, por exemplo, do lagarto. O lagarto é a força regeneradora e o lagarto é um dos símbolos principais de Nzambi. Mas aqui na máscara Kanagá, aqui Kanagá, você encontra, por exemplo, a árvore da vida, Paut Neter. Você encontra na disposição geométrica desta figura 10 potências divinas, que começam primeiro a omnipotência, lá em cima, e a omnipotência, ela se manifesta pela lei da polaridade. Você tem aí duas torres que representam a lei da polaridade. Depois você deste lado encontra o conhecimento, depois a inteligência e assim sucessivamente, descrevendo para outro Neter. E eu disse que iria ganhar tempo, não vou explicar muito o Kanagá, o livro está a vir aí e vocês terão acesso a algumas dessas questões que nós vamos parcialmente torná-las públicas, porque o conhecimento em África, quando você não é iniciado, não te dá o mesmo, é mentira. Você tem que ser iniciado para você saber lidar com essa energia aqui, se que é uma energia ancestral. Pode passar a próxima imagem. Aqui nós temos Chikunza. Chikunza é o oposto de Mwanapó. Chikunza é o oposto de Mwanapó. Mwanapó aparece nas cerimônias, como disse o nosso Mwene aqui, nas cerimônias da Mukanda. Porque quem te civiliza é a tua mãe. É a tua mãe que te dá leite, que te dá xuxa. Se vocês perguntarem nos mais velhos aqui, sobretudo no Mwene, ele vai vos explicar o que é. Que a mãe, a mulher é ultra sagrada. Daí a dificuldade que lhe deram de casar. Não lhe fizeram ir buscar aquele bidon ou aquele tamborão de óleo de palma porque queriam lhe fazer sofrer, não. Queriam lhe mostrar o valor da mulher e saber se ele tem a capacidade de cuidar uma lavra, porque a mulher é uma lavra. A mulher é a terra, é a própria terra, e você fecunda, porque você é gregário. E antes de Chikunza aparecer nas cerimônias de iniciação masculina, quem aparecia era Mwanapó. Como é que num assunto de homem vai aparecer a mulher? A mulher vai aparecer sempre nos assuntos de homem, porque ela é nossa mãe. E nós, por ordem da nossa transformação interna, acho que aqui são todos adultos, se tiver algumas crianças me desculpem, mas vou ser o mais científico possível. Você, por ordem da tua transformação interna, você tem que voltar sempre para o útero da tua mãe, para você renascer. Se você não volta para o útero da tua mãe, você não fecunda, você não continua. Daí que surge o casamento enquanto elemento sagrado. Mas você voltar para o útero da tua mãe física, não é a tua mãe biológica, é uma maldição. Então você tem que casar. E você tem que ter relações ligadas aos factos da vida, para você poder continuar a fazer a tua transformação e o teu genes continuar. Quem te permite fazer isso? A mulher. Mas para você ser homem, você tem que ter o poder de Chikunza. E Chikunza te aparece com uma linha branca no centro, mas duas linhas vermelhas ao lado das linhas brancas. O que te mostra que você está cercado duas vezes pelo poder feminino. O que eles traduziram cientificamente por XY e XX.
Não é coordenada, são os cromossomas. A mulher tem 2X, o homem tem um X e um Y. Nós já sabíamos isso tudo. A nossa maneira. Mas para eu saber isso, tive que ser iniciado. Se eu não for iniciado, os mais velhos não vão me dizer isso. E você vai pegar um aqui como esse e vai deitar fora. Vai dizer, isso é só mais uma máscara, é feitiço. Depois você vê, há vários ticunza, mas eu trouxe esse ticunza com uma torre que simboliza o próprio poder fálico. Ou seja, o pênis masculino ereto, o obelisco que construíam no Egito. No Egito havia um netra que se chamava Min, que presidia as cerimônias de iniciação masculina. Entre os Yoruba, ele se chama Esu. Para nós, entre os Congo-Angolas, sobretudo os Angola, ele é Mpambuzila. Pambuzila, ele abre os caminhos. O pênis abre o caminho para a mulher poder procriar. Mas ele tem que estar forte. Nos 4 elementos, fogo, ar, água e terra. E se vocês verem, ele tem a boca aberta e os olhos abertos. O poder masculino é feroz. Muito obrigado. Era isso que eu queria transmitir.